A gente vai dar continuidade no nosso conteúdo falando de análise das estruturas, tá? Essa é a primeira parte. A gente vai começar falando sobre treliças, certo? Então, treliças, tais como esta da ponte Golden Gate, em São Francisco, Estados Unidos, são uma solução prática e econômica para muitos problemas de engenharia, certo? Em várias estruturas elas são utilizadas. Definir uma treliça ideal e considerar as características de treliças simples e analisar treliças planas pelo método dos nós. Esse é o nosso objetivo inicial. Nos capítulos anteriores, nós estudamos o equilíbrio de um único corpo rígido, onde todas as forças consideradas eram externas a esse corpo. Consideramos agora o equilíbrio de estruturas feitas de várias partes interligadas. Essas situações tratam da determinação das forças não apenas externas que agem sobre uma estrutura, mas também daquelas que mantêm unidas as várias partes dessa estrutura. Do ponto de vista da estrutura como um todo, essas forças são internas. Vamos analisar agora esse guindaste da figura à direita. O guindaste consiste em 3 vigas. A viga AD na vertical, a viga CF na horizontal e a viga BE, que liga as vigas AD e CF. E elas são ligadas por pinos sem atrito. Ele é preso por um pino em A e por um cabo DG, certo? O guindaste todo. E ele suporta uma carga W ali no ponto F. O diagrama de corpo livre do guindaste foi desenhado abaixo. As forças externas estão indicadas no diagrama e incluem o peso W, as duas componentes, né, a X e a Y da reação de apoio em A, e a força T, né, que é a atração no cabo, que é exercida ali no ponto D do guindaste. As forças internas que mantêm unidas essas várias partes não aparecem no diagrama de corpo livre, certo? Se, contudo, o guindaste fosse desmembrado em um diagrama de corpo livre para cada uma de suas partes componentes fosse traçado, as forças que mantêm as 3 vigas unidas deveriam também ser representadas, certo? Deve-se notar que a força exercida pela barra BE, essa barra que liga, né, sobre o ponto B da barra AD, é igual e oposta, obviamente, à força exercida no mesmo ponto da barra BE pela barra AD. Da mesma forma, a força exercida por BE sobre o ponto E da barra CF é igual e oposta à força exercida por CF sobre BE. E as componentes da força exercida por CF sobre o ponto C de AD são iguais e opostas às componentes da força exercida por AD sobre CF, certo? Então, o que a gente está analisando aí? Ação e reação, né? Terceira lei de Newton. Essas forças estão definidas, estão sendo mostradas na figura. Isto, então, está de acordo com a terceira lei de Newton, que estabelece que as forças de ação e reação entre corpos em contato têm a mesma intensidade, a mesma linha de ação e sentidos opostos. Como mencionado lá no capítulo 1, essa lei, que é baseada em evidências experimentais, é um dos 6 princípios fundamentais da mecânica clássica, e sua aplicação é essencial à solução de problemas envolvendo corpos interligados. Análise de treliças. A treliça é um dos principais tipos de estrutura da engenharia. Nessa seção, nós vamos descrever os elementos básicos de uma treliça e estudar um método comum para a análise das forças que atuam sobre ela. Ela consiste em elementos retos unidos por nós. Elementos de treliça são unidos apenas em suas extremidades, certo? Então, essas barras são chamadas de elementos de treliças e elas são unidas nas extremidades por meio de nós, certo? Embora os elementos sejam de fato
unidos por meio de conexões aparafusadas, rebitadas ou soldadas, costuma-se considerar que são unidos por meio de pinos. Por isso, as forças em cada extremidade de um elemento reduzem-se a uma única força, sem nenhum binário. E isso, obviamente, facilita os nossos cálculos. Isso quer dizer que aquela treliça do slide anterior é equivalente à treliça deste slide. Nós substituímos todas as conexões por pinos, certo? Assim, as únicas forças consideradas exercidas a um elemento de treliça reduzem-se a uma única força em cada extremidade do elemento. Olha que bom, a gente só tem uma força em cada extremidade. Portanto, cada elemento pode ser tratado como um elemento sujeito à ação de duas forças. E a treliça toda pode ser considerada como um grupo de pinos e elementos sujeitos à ação de duas forças. Em A, na figura ao lado, as forças tendem a dividir em pedaços o elemento. Então, elas estão puxando este elemento. Isso quer dizer que este elemento está sob tração. Essas forças tracionam o elemento de treliça. Já na figura B, as forças tendem a comprimir o elemento. Então, a gente fala que este elemento está sob compressão, certo? É muito importante para nós que saibamos essa diferença, porque no final a gente vai ter que classificar, certo? Sobre qual tipo de esforço cada um dos elementos está sujeito, se eles estão sob tração ou sob compressão. Treliças espaciais. A maioria das estruturas reais é feita de várias treliças unidas para formar uma estrutura espacial. Cada treliça é projetada para sustentar cargas que atuam em seu plano, podendo ser tratada como uma estrutura bidimensional. Em geral, os membros de uma treliça são esbeltos e podem suportar pouca carga lateral. Portanto, todas as cargas devem ser aplicadas sobre os nós, certo? Aqui a gente tem alguns tipos de treliças. Olha, na figura em cima, as 3 treliças de cima são treliças típicas para telhados, utilizadas em telhados. Abaixo a gente tem outros modelos de treliças que são utilizados em pontes. Agora, a gente tem outros tipos de treliças que também são comuns, por exemplo, a treliça utilizada em estádio, viga de treliça em balanço e uma treliça basculante. Aqui nessa imagem, a gente está analisando na figura A uma treliça mal projetada, certo? Que não suporta uma carga, porque quando você coloca uma carga no nó B, a treliça se deforma. Ela não tem condições de sustentar essa carga em função de ter sido mal projetada. Na figura B, a gente tem uma treliça rígida, mas primária, ou seja, essa treliça ela vai aguentar os esforços nos nós, constituída de um triângulo simples, na figura B. Na figura C, nós temos uma treliça rígida maior, construída a partir do triângulo em B, certo? Tem um outro triângulo ali puxado. Na letra D, nós temos uma treliça rígida, construída não somente de triângulos, tem outra forma geométrica ali no meio, certo? Mas também é uma treliça rígida, é uma treliça que vai aguentar os esforços sobre os nós. Método dos nós. Então, o método dos nós é um método para a gente calcular quais são os esforços a que cada elemento de treliça está submetido, certo? A treliça da figura A, que é a mesma que a gente analisou no começo dos slides, pode ser desmembrada e um diagrama de corpo livre traçado para cada pino e cada elemento, de acordo com a figura B, certo? Então, a gente desmembrou a figura A, tá vendo essa treliça? E construímos o diagrama de corpo livre em cada nó. Nós temos o nó A, o nó C, o nó D e o nó B. Todos os esforços a que eles estão submetidos estão representados aí nos diagramas de corpo livre. E da mesma forma, a gente fez para os elementos. Todos esses elementos estão sendo submetidos a duas forças simplesmente, certo? No nó
A, nós tínhamos um apoio. Então, a gente tem uma força na vertical, outra na horizontal, decomposta. E as forças exercidas sob o nó A pelo elemento de treliça AC e pelo elemento de treliça AD, certo? No nó C, nós temos três esforços. O esforço proveniente do elemento AC, o esforço proveniente do elemento DC e o esforço proveniente do elemento BC. Já no nó B, nós temos três esforços. O esforço da reação RB e o esforço proveniente do elemento BC e do elemento BD. O nó D está sujeito a quatro esforços distintos. Esse esforço P, que aponta para baixo, e mais os esforços impostos a ele por meio dos elementos. Elemento DA, elemento DC e elemento DB, de treliça, certo? Todos esses esforços foram desenhados aí no nos diagramas de corpo livre da figura B. As forças exercidas por um elemento sobre os dois pinos que o interliga devem ser dirigidas ao longo deste elemento e serem iguais e opostas. Ou seja, nas extremidades de cada elemento, nós temos forças representadas. Essas forças, elas sempre terão sentidos opostos e o mesmo módulo, certo? E cada elemento, como vocês estão vendo, é submetido a duas forças, uma em cada extremidade. Diagrama, de corpo livre. Sim, aqui a gente pode analisar cada nó separadamente. O nó A, ele tem quais são os esforços a que ele está submetido? É a reação em A, certo? A força imposta pelo elemento AC e a força imposta pelo elemento AD. Já que nós temos três forças aí atuando sobre este ponto, nós podemos formar com elas um triângulo. O que foi feito? Esse vetor RA, ele foi transladado para a direita e para cima, de forma que fechasse o triângulo de forças. Como a gente sabe, como nós conhecemos o sentido deste vetor RA, nós podemos já concluir que o sentido de FAC é para baixo e de FAD é para a direita. Por que a gente conclui isso? Porque essas setas, elas sempre começam onde a outra termina, certo? Então, se eu conheço o sentido da uma, eu determino, quer dizer, se eu conheço o sentido de uma delas, eu determino o sentido das outras duas, certo? De modo que elas fechem a figura. Já analisando o nó D, que tem quatro esforços, é o FDA, que é o que nós já tínhamos analisado aí no nó A, tá vendo? Percebam que em A, esse esforço ele vai se chamar FAD. Já no nó D, o mesmo esforço vai se chamar FDA, certo? Quando ele sai de D, a gente começa escrevendo DA. Quando ele sai de A, a gente escreve AD. Certo? Lembra que essas forças elas são iguais em módulo, mas opostas, têm sentido oposto? Então, é em função disso também. A gente escreve no nó D, representa o esforço P, que aponta para baixo, e tem mais dois esforços, FDC e FDB. Da mesma forma, a gente pode fechar um quadrado com essas quatro forças, certo? Agora a gente tem o nó C e o nó B, que ambos estão sujeitos a três esforços. Nós conhecemos o FCA e o FCD, que nós já analisamos anteriormente, né, no nó A e no nó D, então nós já devemos ter conhecido o módulo deles. E agora tem o FCB. Vocês vão perceber isso melhor quando a gente vai resolvendo o exercício, mas de qualquer forma, eu fecho um triângulo com os esforços que estão a qual esse ponto está submetido, a qual esses pontos estão submetidos, certo? Então, a ideia geral é essa, que você analise nó por nó, por isso que se chama
método dos nós. E agora, com mais clareza, vocês vão entender isso quando nós resolvermos os exercícios.